Tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo. Quero conversar com vocês, falando sobre astrologia, trazendo um conteúdo um pouco mais abrangente, um pouco mais filosófico, um pouco mais teosófico. Hoje eu trouxe bastante conteúdo adicional, para enriquecer o vídeo, Então espero que vocês gostem. E sempre o aviso que eu esqueço de dar, mas gostou desse vídeo, dá um like. Gostou mais do que o razoável, se cadastra no canal. Compartilhe esse vídeo com quem gosta dos mesmos assuntos, e que pode também receber essas informações que eu vou passar aqui hoje. O que acho que o assunto que a gente está tratando, acho que o mais relevante é a gente imaginar que a gente está numa alunação de touro, mas que começou com uma lua nova em Áries, ali no último grau de Áries, que eu tratei no começo do mês, no começo da alunação, como uma lua que pede um pouco de ansiedade sobre o trabalho que vai ser realizado, o trabalho taurino, o trabalho que sempre envolve força de vontade e perseverança. Então existiu uma ansiedade no começo desse ciclo, no meu entendimento, uma ansiedade sobre aquilo que deveria ser trabalhado, Isso a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida, Se a gente tem um projeto onde a gente bota foco, bota empenho, bota perseverança, essa ansiedade ela poderia acabar tendo uma tendência de acelerar o processo. Acelerar o processo não é uma coisa que touro goste, não é uma situação que touro se sinta confortável. Então a gente vê essa situação, a gente viu isso na lua crescente em Leão, onde aquilo que a gente produz precisa da nossa confiança. Touro precisa dessa confiança que ele está certo para continuar perseguindo aquilo que ele deseja. A gente viu na lua cheia em Escorpião, que esse anseio, esse anseio por realização ou por concretização de algo envolve talvez os dois signos mais emocionalmente passionais, ou seja, que botam as emoções no jogo. Isso tem consequências. Inclusive, semana passada eu esqueci de falar, mas assim, no mundo budista, essa lua cheia em Escorpião, ela é uma festividade, que é a lua do nascimento do Buda. É interessante vocês parando para observar que é um indivíduo um avatar que prometeu acabar com a morte, acabar com a dor e o sofrimento. Então, bastante interessante aí, para a gente conectar tudo aquilo que eu falei semana passada, sobre a necessidade de renascimento, de Escorpião, e a busca pelo equilíbrio, pelo pacifismo, pela paz, de Touro. Então, quando você olha para a figura de Buda, você vê uma figura taurina, ao mesmo tempo que ele tinha toda aquela bagagem escorpiana do indivíduo que decide vencer as dificuldades. Então, só um comentário. E aí, lembrando do caminho que eu estou fazendo aqui, agora a gente chega para uma lua minguante em Aquário, que vai culminar numa lua uma lua nova
em touro, ali no finalzinho do signo de touro, e essa lua minguante em aquário, ela vai fazer com que a gente, de certa forma, a gente compreenda, né? A gente ganhe consciência com todo esse processo, né? E ela vai também meio que buscar de novo, né? Assim como lá em Leão, um certo sentido de confiança e um certo sentido de, né, de que aquilo que a gente se propõe a fazer realmente não beneficia só a nós mesmos, mas também o coletivo, né? Então, essa lua minguante vai ter esse viés. E é importante dizer, né? A lua nova em touro, né? Ela vai acontecer com uma situação bastante interessante, né? A Vênus, que estava em Gêmeos, acabou de entrar, né? Entrou no dia de hoje, na madrugada, acabou de entrar em Câncer, né? Então a Lua nova em Touro, a Lua fica exaltada em Touro, né? Então é uma mútua recepção muito benéfica, né? Então a gente vai ter ali a Lua no signo de Vênus, Touro, né? E Vênus no signo da Lua, né? Câncer. Então é uma exaltação aí dos valores femininos, né? Eu já expliquei em outros vídeos os planetas que exaltam esses valores femininos, né? Lua, Vênus e Netuno, né? E a gente pode colocar graus, né? A Lua seria o feminino, assim, até o feminino até conseguir vivenciar o processo da maternidade, né? Não que as outras características não sejam vividas, né? Mas é mais ou menos que assim como a gente entende. Então, até que se chegue à maternidade, a mulher, né, tem as quatro fases são bem distintas, né? E aí quando chega a gestação, a mulher amadurece, né? Não que as quatro fases deixem de existir, mas agora existe uma experiência maior, né? Essa experiência maior acaba influenciando bastante, né? E o terceiro estágio seria um estágio, né, de elevação, que é o que a gente chama de mãe divina, né? Que é a sublimação né, das características femininas. Então, essa mãe divina, ela é bastante, assim, a gente muitas vezes não tem contato, né, com essa característica feminina da divindade, né? Por isso que eu trouxe algumas referências hoje, né, para enriquecer o vídeo. E no final vocês vão achar bastante interessante a conclusão que eu vou chegar, porque eu vou trazer referências da religião hindu, né, que mostra essas características de uma forma mais fácil de ser entendidas, para até trazer para o nosso mundo ocidental aqui na religião católica, né, que de certa forma não demonstra muito essas características dentro da cultura, né? Mas eu vou começar aqui, eu vou compartilhar minha tela com você para mostrar esses assuntos. Então a gente está vendo, né, uma figura onde tem 3 seres sentados numa flor de lótus, né? E essa flor de lótus, ela na verdade representa, né, o universo. E aí a gente tem
esse Deus com várias cabeças aqui, né? Seria Brahman, né, o Criador. Esse Deus central, né, que tem a face mais feminina, seria Vishnu, né? E esse Deus com o tridente é Shiva, né? Então essa é a representação, né, da Santíssima Trindade, né, dos hindus. Então, enquanto a gente tem, né, na religião católica tem Pai, Filho e Espírito Santo, né, eles têm o Deus Criador na figura de Brahma, o Deus mantenedor, né, na figura de Vishnu, né, e o Deus transformador na figura de Shiva. Então é importante a gente pensar, né, que assim como diz, né, o conhecimento da Igreja Católica, são 3 pessoas e uma só é verdadeira, né? Então significa que é a mesma essência manifestada, né, em planos diferentes. Então, no plano da criação, né, da ideação, é uma consciência una, né, a consciência do Deus Criador Brahma. No plano celeste, né, que é o plano que cuida, né, do universo, vamos dizer assim, né, que segue assim o projeto idealizado por Brahma, né, ou seja, é um trabalho de manter, né, de cuidar do universo, da Vishnu, né, que é o Deus dentro da religião hindu, é o pai e mãe, né, enquanto Brahma é o pai, Vishnu é o pai e mãe, né, e Shiva é o filho. Então é interessante entender que esse, né, ser central, que é Vishnu, ele é o ser que tem como função, nessa, o nível da consciência, né, divina no plano celeste tem como função cuidar, né, orientar, dar um caminho, né, para o projeto idealizado por Brahma. Então esse plano celeste e essa consciência Vishnu, ele tem relação, né, à Terra, né, ao plano terreno. Ele tem uma função, né, de manter, ou seja, de ter essa função do feminino, né, por isso que é chamado de pai e mãe, né, então ele traz essa capacidade de cuidar, né, de alimentar, né. E aí eu preciso dizer que todos os avatares, eles vêm, né, eles são representantes diretos, né, de Vishnu. Existem avataras, né, mais que vêm no começo de grandes ciclos, né, que são de Brahma. Existem avataras que têm, né, um viés mais transformador do mundo, são de Shiva, mas assim, 90% dos avatares, né, esses que a gente que nós conhecemos, né, como Krishna, Buda, Jesus, eles são representantes diretos, né, de Vishnu. E eu mostrei essa representação para vocês entenderem, né, que existe uma ordem no universo, né? E esse trabalho, né, de cuidar, orientar, alimentar, né? Lembra da história de Jesus Cristo, né? Sobre, né, eu sou o pão da vida, né? Então esse trabalho ele é feito principalmente pelos avatares de Vishnu. Quando a gente leva isso para a religião católica, né, que aqui no Ocidente é a religião que a gente tem mais conexão, a gente vai, né, acabar entendendo, né, a importância, né,
a importância do Espírito Santo, né? Então, quando a gente diz Pai, Filho e Espírito Santo, né, a gente acaba, né, entendendo aqui o Espírito Santo, né, muitas vezes simbolizado pela pomba, a pomba da paz, a pomba do Espírito Santo, né, ela é esse princípio feminino, né, esse princípio de promotor da paz, promotor da conciliação, promotor da união, né? Esse princípio ele não é falado, não é demonstrado como um princípio feminino, mas é por isso que eu trouxe essas outras referências para vocês entenderem, né, o quanto é importante a gente olhar de uma outra forma, né? Então, principalmente porque toda a cultura judaico, né, a cultura judaico-cristã, né, ela foi montada em cima, né, de uma cultura patriarcal, né? Então, já a cultura hinduísta, né, ela já não tem esse viés tão forte, né? Não que não aconteça, né, não que a gente não veja abusos, né, dessa cultura nos dias de hoje, né, porque os valores se perdem, né, os entendimentos dos conhecimentos são adulterados, abusados, né, então, mas é importante mostrar para vocês essa questão, né. E é isso que eu queria exaltar aqui, né, em relação ao feminino, é isso que eu queria exaltar em relação a esse momento, né, que vai tomando forma até chegarem na lua nova de Touro, onde acontecerá essa mútua recepção, ou seja, Lua no signo de Vênus, né, e Vênus no signo da Lua, né. Então, e são dois signos, tanto Touro como Câncer, são dois signos onde o feminino também é exaltado, né? A beleza, a harmonia, a estética, o cuidar, o alimentar. Então, são todos valores femininos, são todos valores dessa ideia, né, de segundo trono, de mundo celeste, onde esses seres, essas consciências, elas acabam guiando, né, a humanidade. Trouxe outras referências aqui, né, que eu também achei interessante, né. Não podemos esquecer que essa semana tem o dia 13 de maio, né, dia de Maria de Fátima, ou seja, Nossa Senhora de Fátima, a mesma Nossa Senhora que apareceu ali para as crianças, né, século passado, né, falando sobre coisas, sobre as pessoas levam para o lado do mistério, né, mas fazendo revelações ali para 3 crianças, né, traz essa ideia exatamente da Mãe Divina, ou seja, desse lado, né, dessa expressão, né, do divino na figura feminina, né. Então isso é importante que vocês entendam, né. Mas aqui, mais uma vez, aqui tem a ideia uma imagem interessante aqui, o Espírito Santo descendo, né. Ou seja, desce da onde? Ele desce do segundo trono, né, que a gente comumente chama de céu, né, mas não é o céu que a gente idealiza, né, é o mundo onde o projeto, né, do Criador é planejado, né, é colocado em prática. Então, essa imagem também representa, né, o Avatar, né. Avatar significa descida, né, da lei, Ava, né, descida, Tar, lei. Então é a descida da lei, ou seja, a descida, né, o que é lei, né? A gente poderia, porque quando, né, é difícil colocar esses materiais adicionais exatamente por isso, porque a gente vai puxando mais informações, né, mas se a gente pegar
a ideia da lei, né? O que é lei, né? Senão aquilo que está planejado, né? E qual que é a função do segundo trono, né? Não é exatamente planejar aquilo que foi idealizado pelo Brahman, o Deus Criador, ou Jeová, não importa o nome que a gente dê para ele. Essa aqui é um pouco mais avançada, eu vou deixar para o final. Então aqui é a imagem da exatamente Nossa Senhora de Fátima, né? Fazendo ali a revelação para as 3 crianças. Aqui eu trouxe algumas imagens das, quando a gente, até aquelas que a religião hindu traz algumas coisas interessantes, né? Até aqueles 3 deuses, né? Aquelas 3 pessoas, que uma só é verdadeira, né? Que é a ideia que a gente tem da Santíssima Trindade. Aqueles 3 deuses, eles também têm expressões femininas, né? Então a gente tem aqui essa expressão de Shiva, uma das esposas de Shiva. Essa é a esposa de Vishnu, Lakshmi, e essa é a outra esposa de Shiva, que é Saravasti, né? E tem acho que eu acabei não salvando aqui, né, que é a Shakti, né, que é a contraparte, ou seja, o espelho, né, de Brahman, que se vocês procurarem, se vocês pesquisarem o significado de Shakti, Shakti é o próprio poder criador, né? Então nada mais justo que o criador tivesse como lado feminino, né, o poder criador, né? E aqui, né, só para vocês entenderem, né, como esse assunto é profundo, né? Aqui está o arcano 2 do tarô, né? A papisa, né? É uma mulher, né, segurando um livro, né, e seu rosto está envolto por véus, né? Véus, e ela é a guardadora né, de uma certa verdade que está escrito nesse livro aqui, né? Então se vocês já procuraram, né, livros sobre teosofia, né, indico o Isis Sem Véu, de Helena Petrovna Blavatsky, né? Então a Isis é a divindade egípcia, né, que também, se vocês forem buscar dentro da cultura do Egito, vocês vão ver, né, a Isis com esses véus, né, e na verdade ela guarda, né, tudo isso que está relacionado com o mundo celeste, exatamente com o divino, né, do mundo celeste. A mulher é guardadora desses segredos, né? E aqui, bom, o professor José Henrique de Souza, né, ele fez a versão dele do tarô, né, o tarô do terceiro bilhênio, né, da nova era. E no tarô da nova era está aqui a mesma mão divina cercada pelos seus filhos, né, 2 anjos, né? Isso aqui é material direto da eubiose, né? E esses anjos, né, vou deixar aí para vocês pensarem quem são, né? Mas posso dizer para vocês que são os avatares aí da nova era, né? Então aqui tem uma estatueta aqui, posso mostrar para vocês também, ó, uma alta representação daqueles 3 deuses, né, da Santíssima Trindade hindu, né? Então aqui é a flor de lótus, né? Então aqui tem a figura de Brahma,
Aqui a figura de Vishnu, pode perceber que são traços femininos. E aqui a figura de Shiva. Não sei se vai dar para ver, mas no peito dele tem o símbolo do sol, né? Que infelizmente foi usado por Hitler como a suástica, né? Mas vocês podem observar que a suástica gira da direita para a esquerda, né? Como se fosse destruir aquilo que está construído. E essa aqui no peito, né, de Shiva gira da esquerda para a direita, né? Então mas é o símbolo do sol, é o símbolo do terceiro trono, né, do mundo terreno, cujo, né, Shiva é o Shiva, né, e todo avatar, né, porque o avatar é exatamente o filho, né, o filho do pai cósmico, né, e da mãe cósmica, né, ou seja, né, do Criador com o Espírito Santo, né. Então todo avatar também é a representação viva, né, de Shiva. Embora ele seja um emissário, né, alguém enviado por Vishnu, ele como filho representa, né, Shiva, ou como diz a religião católica, é o próprio filho, né, da Santíssima Trindade. E falando tudo isso, né, tudo esse material que eu trouxe para vocês, acho uma coisa interessante para comentar, mas eu nasci, né, e tinha vários nomes planejados para mim, mas, né, sendo o primeiro filho, meus pais ali na correria acabaram optando por unir o nome deles, né? Então meu nome é Edmar, né? Mas é porque meu pai chama Edson e minha mãe chama Maria, né? Então sou bastante orgulhoso, né, de ter, né, o nome, o nome e os princípios, né, demonstrados aí no meu nome. Então agora vocês podem fazer N conexões, né? Assim como eu posso pegar o meu nome e fazer N considerações, né? Por exemplo, o prefixo ED é próprio de alguma coisa, né? Então próprio do mar, próprio de Maria, próprio exatamente o mar. Já falei para vocês que tem uma conexão muito grande, né, com o infinito, né? O mar é como se fosse o infinito, é aquilo que a gente mais, né, quando a gente na Terra, né, no físico, mais entende como infinito é o mar, né? Então posso fazer N considerações, convicções a partir disso, mas eu só estou comentando isso aqui com vocês para vocês entenderem, né, porque que muitas vezes assim, o movimento feminista até, ele cobra, faz esse tipo de cobrança, né, o papel da mulher. O papel da mulher é extremamente importante, né. Vocês podem perceber que tudo depende, né, do princípio feminino. Então por isso que eu queria hoje aqui exaltar, né, o feminino, exaltar no meu nome, né. Meu nome, né, tem ali uma parte do meu nome está mostrando isso. Dia 13 de maio tem uma exaltação do feminino, Nossa Senhora de Fátima. Todos astrologicamente, né, a gente vai ter também uma exaltação desse feminino. Então é importante que vocês percebam e que vocês não fiquem só no superficial, né?
porque, por exemplo, as pessoas elas acabam ficando superficial e não entendendo essas coisas que na minha visão são mais importantes, né? O papel do feminino na criação, né, de uma criança, na formação de valores, o papel na amamentação, o papel na orientação, né, de como conduzir a vida, né, porque enquanto o pai vai cobrar um posicionamento, uma responsabilidade perante a vida, a mãe vai cobrar que esse indivíduo realmente execute o plano, né? Execute o plano e realmente consiga andar pelas próprias pernas, né? Então achei interessante falar tudo isso aqui para vocês pensarem isso na vida de vocês, né? E é um momento bem propício para isso, né? Por causa desse cenário astrológico, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o dia... Eu tinha colocado no dia 7 aqui, saiu. Isso, se a gente pegar no dia de hoje, né? Vocês podem ver que a Vênus acabou de entrar aqui em Câncer, né? Então, e ela entra numa condição muito boa, porque ela entra fazendo um bom aspecto com Saturno em Peixes, né? Então, exatamente, esse Saturno em Peixes também dá um sentido de responsabilidade, um sentido de pragmatismos, né? Ou seja, essa aptidão, né, pelo cuidar, ela não vem desconectada, né? Ela vem muito bem direcionada, né, com um olhar de maturidade e responsabilidade. Então é um momento bastante interessante mesmo. E Mercúrio, que está retrógrado, mas também está em Touro, né, ajuda fazendo um bom aspecto tanto com a Vênus como com Saturno, né. Aqui eu não posso deixar de dizer uma coisa bastante interessante, né. Eu venho falando bastante sobre um ajuste financeiro que deve acontecer nos próximos, sim, não muito longe, né, deve acontecer. A gente escuta falar de recessão, de uma série de bancos falindo, né? E eu trouxe esse material especial, não vou ter tempo para tratar esse assunto monetário muito bem, mas é um momento bastante crítico. E um outro grande movimento que vai acontecer agora é que Júpiter vai entrar em Touro. Se fosse numa condição ideal, a entrada desse Júpiter em Touro seria como se fosse uma entrada de ânimo, de otimismo muito grande naquilo que tange o trabalho e a se ganhar dinheiro, se ganhar recurso. Eu acho que isso vai acontecer, só que, né, as pessoas elas têm uma ideia muito, assim, deturpada no sentido desse ganhar dinheiro, né? Esse ganhar dinheiro está muito cheio de ganância, de egoísmo, né? E aí, dentro desse mundo financeiro acontece várias manipulações. Então, enquanto está quebrando o banco, enquanto os Estados Unidos chega num nível de dívida, de endividamento muito alto, né, ao ponto de agora no final do mês o Congresso poder dizer que não vai ultrapassar o teto, né, de gastos dele. Isso no momento pode ser o grande catalisador, né? Os Estados Unidos
não emitir mais dinheiro para pagar a sua própria dívida. Então, e aí o mercado financeiro brinca com essas coisas, né? Ele brinca com a ideia de que o crescimento agora vai começar a crescer, porque subiu 2% a ação, então agora vai crescer, vai ser alta infinita. Ele brinca com, né, a política de juros, ele brinca com essa questão da dívida, se pode emitir dinheiro ou não para pagar a dívida, brinca com, assim como acontece no Brasil também, né, as pessoas não entendem a taxa de juros e querem que a taxa de juros caia sem, sem contar, sem diminuir os gastos para que isso seja possível. Então, eu acho, assim, na minha visão, eu acho que essa entrada de Júpiter em Touro, ela vai exacerbar todos esses manipuladores. Eles vão ficar, assim muito exageradamente motivados a continuar com essas ideias, e isso para mim realmente é o ponto onde a bolha vai estourar, né? A bolha as pessoas estão, né, o mundo está tentando segurar a bolha para a bolha não estourar, mas eu acho que a Júpiter vai entrar e vai ser difícil que essa bolha não estoure, né? O fato de Júpiter ter um tempo de trânsito de 1 ano, né, pode chegar podemos ter a seguinte situação: olha, Júpiter entrou, os movimentos financeiros, né, acabam pegando essa ideia do crescimento, né, a bolha estoura, mas eu ainda tenho ali alguns meses para ter a recuperação disso, né? Então eu acho que vai, né, ter um crash. Depois do crash, talvez a recuperação possa ser rápida, mas depende, né, exatamente de todos esses fatores, né? Mais uma vez, se eu não soubesse, né, o estado da economia atual, se eu não tivesse desconectado dessas questões financeiras, eu simplesmente diria que agora é a hora de ganhar dinheiro, agora é a hora de, né, a sorte, ou seja, Júpiter, né, aqui, o símbolo da graça, né, da sorte, está entrando no signo de Touro. Então é a hora de trabalhar, é a hora de ter ganhos, né, ganhos de recursos, né, ganhos financeiros. Mas eu tenho a convicção de que vai acontecer, mas com o passar do tempo, e depois que chegar no auge dessa bolha, né? Depois de chegar no auge dessa bolha, a coisa vai. E eu esse vídeo já está bem longo. Deixa eu passar aqui pro dia 8 de maio. Então a gente tem no dia 8 de maio a Lua em Sagitário, fazendo, sim, quando ela passar no finalzinho de Sagitário, vai fazer um bom aspecto aqui para Júpiter, que está no finalzinho, né, no grau 28 de Áries, né? E então, para quem aí tem planetas nos signos de fogo, né, e para quem não tem também, né, quiser aproveitar essa energia de otimismo e empolgação, né, para uma segunda-feira é um clima bom, né? No dia 9 de maio a gente tem a Lua já em Capricórnio, já bem mais pé no chão, bem mais pragmática. Agora ela vai andar por Capricórnio, fazendo aspectos com Mercúrio, Sol, Urano, né? Então aqui é onde a gente ganha nessa visão de planejamento, visão de execução, visão
né, de meios onde a gente encontra para exatamente ganhar mais, produzir mais, né, ser mais eficaz, mais competente, né, quando a gente está focado nessa questão do trabalho, essa questão essa questão financeira também. Aqui, né, duas coisas bastante importantes aqui. Nesse dia, terça-feira, o Sol faz uma conjunção exata com Urano, né, no grau 18 aqui, no grau 18 de Touro. Então, o Sol, nossa mente, né, nossa mente consciente, com Urano, que é a mente universal, pode ser aquele dia onde a gente tem aqueles grandes estalos, né, aquelas grandes intuições, aquelas ideias revolucionárias, né? Tá em Touro, pode ser uma ideia revolucionária no campo né, nos assuntos ligados a Touro, né? Então, estética, ética, meios de produção, campo financeiro, né? Então, finanças, então pode acontecer um estalo, né? Uma ideia realmente genial, né? Os contatos aí com Urano nessa mente cósmica, eles têm esse viés, né, de trazer essa ideia de genialidade, né? Então, aproveitemos. O Sol já está próximo a Urano há alguns dias, né? Então, nessa terça-feira, dia 9, a conjunção é exata, então fiquemos atentos, né? Lembrando que intuição, inspiração, a gente tem que se permitir, né? Se permitir estar aberto a receber, né? E uma outra coisa que está se formando aqui, né, é aquela quadratura T, né, com Marte se aproximando aqui de Leão, mas já fazendo uma posição para Plutão, um Plutão que o Plutão essa semana ficou retrógrado, ele vai voltar para Capricórnio, né, mas ele ainda está Aquário, então a oposição vai ser exata, a posição exata vai ser com Marte em Leão e Plutão ainda em Aquário, né, que eu falei ali no começo do mês que é uma oposição bastante explosiva, né, dois planetas que têm um viés guerreiro, um viés dependendo do assunto revolucionário, um viés de ação, né? Então, viés de poder, né? Principalmente pelo lado de Plutão, eles ambos formam quadratura com Júpiter que entra em Touro, né? Então é um significativo. Poderia dizer que essa quadratura até tem um potencial bastante grande, né, de trazer o crash financeiro aí, né? Porque enquanto o Júpiter entra em Touro ali empolgado, né, com as possibilidades, né, tá o Urano ainda no signo do coletivo e Marte entrando no signo, né, da autovalorização. Então tem um grande possibilidade dessa quadratura trazer o crash, né, trazer esse problema financeiro aí que está se desenhando. Mas fiquemos atentos aí. Então, agora a gente passa aqui pro dia 10, é a quarta-feira, né? A Lua aqui está em Capricórnio, vai também se aproximando a fazer uma posição com Marte, né, que está em Câncer. Então esse dia é um dia onde a gente tem que tomar cuidado com o enfrentamento,
de alguém que esteja numa posição social ou numa posição profissional, né, acima da gente, porque Capricórnio representa, né, esse poder institucional ou poder patriarcal, né, e Marte ali em Câncer representa o indivíduo que tem ali, pode ter algum problema emocional, alguma ferida emocional, algum trauma, mágoa, né, então vão funcionar aí como se fosse espelho um do outro, né, então tanto esse poder patriarcal pode incomodar o indivíduo emocionalmente ou machucado, ou nervoso, ou bravo, né? Como esse indivíduo também pode ter atitudes, né? Até digo infantis, né? Lembra da correlação que eu fiz o signo de Câncer com a criança recém-nascida, né? O signo de Câncer e o signo de Leão tem uma correlação com a criança, né? Só que a criança, sim, recém-nascida ou sim, sem o desenvolvimento assim, toda criança que precisa de cuidado, né? Então é muito comum esse Marte também. Eu acho que eu não cheguei a falar isso, mas esse Marte também tem uma pode trazer aquela criança birrenta, né? Aquela criança que faz aquela chantagem emocional, né? Então essas coisas, né, podem, ou seja, essa criança birrenta pode irritar, né, alguém que tem uma posição de maturidade, de poder maior, e essa pessoa que tem uma posição de poder ou de autoridade pode incomodar aquela criança birrenta ali. Então como isso vai acontecer na vida de cada um, aí vocês têm que observar, né, o movimento, né, os acontecimentos. Aí chega no dia 11, a gente se aproxima já da lua minguante em Aquário, né? A lua entrou em Aquário e já faz quadratura, né, para Mercúrio retrógrado, né? Depois vai fazer para Urano e para o Sol, né? Então lembrando que Urano rege Aquário, né? Então aqui são, na minha visão, cobranças do coletivo, né? Olha, você está ganhando dinheiro para você está pensando só no seu ganho, né? Isso que você está produzindo pode ser compartilhado, esse compartilhamento, né, tá sendo igual, tem um certo tom de justiça esse compartilhamento, ou é mais enviesado, é só quem tem um certo poder financeiro. Então são questões que podem surgir, né? E pensando, né, na lua minguante em Aquário, o que tem que minguar, né, é a, sim, ou seja, tem que fruir, tem que ter a comunicação tem que existir, a transmissão de ideias tem que existir, a distribuição dos recursos tem que acontecer, né? Então e aí a gente pode lembrar daquelas questões das resistências, né? A resistência que a gente pode ter relacionada a mudar de ideia, mudar ou não de ideia, né? Isso também é um ponto a ser considerado. A gente tem que ser flexível e saber mudar de ideia quando é necessário. Minha câmera, acho que deu aquecimento. Aqui é o dia 12 de maio, né?
é exatamente o dia aí da lua minguante, né? Então, Lua, quadratura Urano, quadratura Sol. O que me preocupa mais aqui é Urano, né? Então pode ter alguns imprevistos, coisas não não algumas coisas que não estavam no script, né? Não estavam planejadas, podem acontecer, né? Então cuidado aí com eletricidade, né? Subir em altura e coisas perigosas, né? Tipo assim, situações de perigo, né? É sempre bom tomar um certo cuidado. Lembrando que Mercúrio ainda está retrógrado, né? Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado aí com acidentes em geral. E aí a gente chega no dia 13 de maio. Interessante observar como o universo não planeja tudo na mais perfeita ordem. Então, acabei de falar para vocês, né, que a Vênus em Câncer, passando em Câncer, fazendo um bom contato com Saturno, faz com que esses valores, né, esses valores do arquétipo da mãe, né, ou seja, do cuidar e amamentar, né, e alimentar, possam ser vividos na mais perfeita maturidade, né? Aí chega a Lua aqui, né, conjunto com Saturno, e também apoia, né, todas essas questões, né? Com todo contato, já falei isso algumas vezes para vocês, todo contato entre o Saturno é bom, porque a gente tem um ganho de maturidade, mas também é um contato onde a gente vai muitas vezes se sentir mais não tão alegre e expansivo, né, como talvez a gente poderia ser, né? A gente vai ter assim, um pouco de reserva em se expor, um pouco de reserva em se mostrar, né? Mas esse estado emocional também está cheio de maturidade e de visão realista da vida, né? Isso nesse momento aqui, dia 13 de maio, né, um dos dias aí do ano onde esse princípio feminino da mãe de vida é exaltado, ambos, né, Lua e Saturno fazem um ótimo aspecto aqui para Vênus em Câncer, né? Então é interessante que vocês observem como essas uma ajuda, né? Porque esses aqui em peixes têm assim, o dom, né, de olhar para o outro e ter empatia, né? E essa empatia, ela é muito, ela é somada a essa visão, né, essa capacidade de cuidar, né, acaba somando, né, esses valores acabam se somando. E são valores, como eu expliquei aqui para vocês, são valores femininos, são valores do amor, né? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês, se vocês observarem, Vishnu, ele traz ali na mão uma concha, a concha, vocês já sabem que é do mar, né? E ele mostra ali, né, também no outro dedo, ele mostra ali como se estivesse girando ali para mim é uma Via Láctea, né? Mas é como se estivesse girando uma constelação no dedo dele ali. Então é o mar, né? O mar cósmico, né? O
o céu como a gente vê, né, a Via Láctea, e o mar físico, né, que é a concha ali na mão dele. Então, tanto esses dois símbolos, eles têm uma correlação direta com essa capacidade de cuidar e alimentar. E essa capacidade de cuidar e alimentar, ela é amor, né? Então, Vishnu, né, um outro apelido que dão para ele, né, é o amoroso do segundo trono, né? Então, não é à toa que os avataras, eles vêm, né, com essa mensagem do amor universal, né? Buda, Krishna, Jesus Cristo, né? Todos eles vêm impregnados da ideia do amor, impregnados da ideia da doação, né? Então, eu olho esses aspectos aqui e eu vejo doação, né? É interessante que vocês possam observar e que vocês podem, né, acabar chegando a conclusões muito mais elevadas do que a minha, né? Mas é isso que eu vejo aqui, né? E eu tento traduzir, né, esses vários lados, né, dessa verdade para que vocês cheguem nessas conclusões, né? Então, esse amor pisciano aqui, né, da compreensão, da empatia, né, se casa muito bem com o amor do cuidado, da proteção, da alimentação. E tem um Mercúrio aqui, né, em Touro, né, tentando fazer olha, o que eu preciso fazer, o que eu preciso criar materialmente para suportar esse amor que está aí, né, exposto, né, à disposição de todos, né? Então, lembrando que esse Mercúrio está no signo de Vênus, né? Então ele está sobre a Edge, né? Ele está sobre os domínios de Vênus, então ele tem um olhar sobre todos os assuntos de Vênus, desde da estética, né? Da beleza, do trabalho, da produção, do ganho material, né? Todos esses assuntos, né? E ele também se dá muito bem com, né, esse princípio pisciano, né? Então é como se fosse um anteparo, né? Um suporte material a coisas mais elevadas, né? A princípios mais elevados. Nesses dias aqui também, Marte, que está no finalzinho de Câncer, ao mesmo tempo que faz essa quadratura T, também faz um trígono aqui para Netuno, né, que está em Peixes, que é o outro lado, exatamente esse princípio da Mãe Divina, né, o feminino elevado, uma oitava superior. Então, esse sextil, ele tem uma capacidade muito grande de tirar do papel ideias elevadas, né? Tirar do papel inspirações, né? Porque Marte Marte está fraco, está em Câncer, mas Marte é sempre ação, sempre iniciativa, né? Então existe aqui a capacidade de tirar do papel, né, uma inspiração, desde seja artística ou seja devocional ou no sentido dos relacionamentos, mas existe também essa capacidade de tirar do papel alguma inspiração. E aí o dia 14, né, a Lua vai transitando por Peixes, né, e vai também entre o dia 14 e o dia 15 ali reforçar esse contato entre Marte e Netuno aqui, né, que na minha visão é uma inspiração que pode, né, que pede para
sair do papel, né? Um projeto que, assim, projeto já é uma já vai para a linha assim, da execução, né? Ou seja, não é no campo emocional, mas uma aspiração, né? Um sentimento, né? Uma necessidade que está ali interna, mas que pede para que algo aconteça, pede para que uma iniciativa aconteça, né? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer esse material para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem, deixa nos comentários. Mas é importante que a gente aproveite aí o movimento dos astros para fazer esse tipo de reflexão quando é possível, né? Então fiquem aí com essa visão um pouco mais ampliada sobre o que significa, né, esse princípio orientador, cuidador, alimentador, né, do plano terreno, né, que é o mundo celeste, esses valores, né, do segundo trono, que quando a gente pensa na Igreja Católica, né, no conhecimento católico que a gente pode colocar todas essas, né, esses símbolos sobre o que significa o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é esse elemento do amor universal, né, e é importante que vocês reflitam, pesquisem, usem todas as referências que eu trouxe para vocês, para que vocês ganhem essa fome pelo conhecimento, que vocês também percebam que o conhecimento é muito amplo e que tudo que eu falo aqui é só uma parcela de muitas outras coisas que eu poderia falar, mas é importante que a pesquisa, né? Comigo sempre aconteceu assim, quando algo me deixava curioso, eu pesquisava e estava lá, exatamente aquilo que eu precisava saber, né? Então essa curiosidade também ajuda para que a gente, muitas vezes você não precisa saber tudo que está escrito num livro, né? Você está na busca do entendimento de uma ideia, né? Mas comigo sempre aconteceu assim, né? Você começa a ler o livro, aquela curiosidade te leva, né, para achar aquele conhecimento, aquele significado, né, quando você vai atrás, né? Por isso a frase do mestre, né? Bate e a porta se abrirá, né? Quando você bate a porta certa, as coisas acontecem, né? E mais uma vez, né, se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você gostou muito, se cadastre no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você entende que vão gostar, né? E uma ótima semana, né? Uma ótima lua minguante em Aquário, uma outra coisa que eu esqueci de falar aqui, né? Eu ia falar um ótimo dia 13 de maio, né? Dia da Nossa Senhora de Fátima. E também, né, podemos esquecer, dia 13 de maio, dia da proclamação, né, da lei que libertou os escravos, né? Então não podemos esquecer que isso foi feito por uma mulher também, né? Então estamos aí no momento de valorização do feminino, então é bom citar isso aqui também. Então um abraço a todos, uma boa semana, tchau.